Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CDL Cast. Eu sou Ana Paula Cabral e este é o podcast do Varejo. Hoje nós estamos recebendo um convidado especial. Ele que é advogado do direito previdenciário, do direito social, atua no mercado aqui em Januária há mais de 22 anos. Dr. Auro Nogueira de Barros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Eu quero agradecer a Ana Paula, o Marcelinho pelo convite, e aqui o CDL, toda a equipe aqui da Voz, da rádio, né? Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Doutor Auro, a gente fala de advocacia, a gente fala de direito social, a gente fala de empreendedorismo social, e eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre esses desafios, né, de ser advogado, de atuar no mercado aqui em Januária. Sim, aqui em Januária eu iniciei aqui no final de 99, 2000, e o que eu tenho a agradecer ao povo de Januária, que me acolheram muito bem. Eu cheguei aqui no fórum, tinha Tinga, tinha Pedro Lúcio, me receberam com todo carinho, os outros advogados, Sidney Magalhães Pereira e tantos outros advogados que me acolheram. Eu pude fazer uma carreira na advocacia de sucesso. Aqui, o senhor se considera um advogado de sucesso? Hoje eu me considero um advogado de sucesso. O senhor é nascido aqui em Januária? Eu nasci na Fazenda Flecheira, em 1970, era município de Januária. Na época lá, lembro de Cleuber Carneiro, de Von Lima, indo lá fazer campanha, levando escolas, desenvolvimento para a região nossa. Então, de modo que depois que eu vim para aqui, estudei em São Paulo, estudei aqui no Colégio Agrícola em 86, depois formei em Machado, fiz faculdade de Direito em São Paulo. Colégio Agrícola, você era interno? Era interno. Você estudava, morava na escola? Sim, morava, ficava interno, Colégio Agrícola de Januária. E aí vim para aqui em 99, de lá para cá comecei essa luta na área jurídica, advogando na área previdenciária, no direito social, e a gente vai a cada dia desenvolvendo, entendendo o empreendedorismo. Já quebrei várias vezes, já reergui várias vezes, né, porque a questão judicial nossa no Brasil é muito lenta, então o advogado realmente é muito desafiante você ser um advogado hoje, no sentido de que você tem que ter muitos processos para que você ir fazendo uma carteira de cliente para conseguir estabilizar a questão financeira e gestão e etc. Isso que é um grande desafio. O senhor tocou num ponto que eu achei muito interessante, porque quando a gente estava conversando sobre o tema hoje do nosso podcast, falar sobre esse desafio que é empreender nessa área da advocacia, que às vezes as pessoas pensam assim, é advogado, tá ali de terno, tá ótimo, mas isso que o senhor falou é um desafio muito grande. Ter uma carteira de cliente, você consegue ter retorno depois que você tem vários processos, né? Então, gerir a advocacia é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande porque a advocacia hoje ela não é considerada uma atividade mercantilista. O Código de Ética da OAB restringe ainda muitas causas de propaganda e marketing. Então, a gente tem de conquistar mais pelo nome e pela boca a boca, ou seja, por indicação. Então, para você fazer uma carteira de cliente, você tem que ter um trabalho muito bem feito para o cliente ir indicando, e aí você ir prestando esse serviço e ganhando notoriedade no mercado. Então, o senhor hoje tem na sua carteira de cliente, que eu anotei, mais de 5 mil benefícios implantados. O que é isso? Isso realmente são mais de 6 mil processos judiciais, mais de 2 mil processos administrativos que a gente agenda no INSS, vários recursos nos tribunais regionais federais. Aqui em Minas, até o agosto do ano passado, a gente era vinculado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Depois disso, inaugurou-se o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, porque as causas previdenciárias você pode advogar na primeira instância, na comarca estadual, se ela tiver mais de 70 quilômetros da Justiça Federal. Então, as ações previdenciárias a gente protocola em Januária, tramita, em segunda instância vai para o TRF6. Então, essa tramitação demora 3, 4, 5 anos. Então, se o advogado ficar dependendo... É difícil, né? Você conseguir o retorno desses processos. Então, é um desafio muito grande, realmente. E me fala aqui uma coisa. Hoje você emprega
Então, tem essa parte do empreendedorismo. Só tem advogados, tem escritório em Manga, Montalvânia, Itacarambi e Januário. Então, você tem 4 sedes. Sim. E cada sede emprega advogados que trabalham, participam dos associados do grupo Nogueira de Barros. É isso? Sim. Hoje nós já, para a gente tocar esse volume de processo, nós temos de ter uma equipe qualificada, treinada. E uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu entrei no mundo do empreendedorismo é que eu confundia informação de treinamento e instrução. Então, hoje, para você treinar uma equipe de advogados, você tem de contratar consultor especializado, criar um processo e procedimento para que as coisas vão acontecendo tudo num prazo recorde. Por exemplo, na cultura, hoje, para você implantar uma cultura de competição dentro de um escritório, você tem de gastar muitas horas de mentoria e de treinar esses funcionários. Às vezes tem funcionários hoje que saem daqui, vai para Brasília, para Belo Horizonte, para fazer treinamentos, para ver se atende a cultura do escritório. Porque hoje a cultura de uma empresa ela é inegociável. Se é algo que você não pode negociar com a cultura de sua empresa. Né? Então, hoje, por exemplo, inclusive eu quero agradecer a Januária mais uma vez, porque da Faculdade de Direito do Seiva já está saindo 2 executivos para o escritório. Hoje tem uma menina de 20 anos que ela vai assumir a área executiva do setor financeiro do escritório e tem outra estagiária que está sendo treinada para assumir como executiva de gestão. Então é um privilégio muito grande a gente ter frutos da casa, né, para reter esse talento aqui, reter esses talentos, porque uma luta do empresário hoje é dele encontrar talento no mercado e reter o talento. Né? Então, Januária está de parabéns. Sensacional. Então, investir, treinar e reter esses talentos aqui, né, doutor? Inclusive, o senhor falou da cultura das empresas, que isso é inegociável, isso é válido para qualquer segmento do mercado. E falando nisso, né, a gente tem aí, você disse que a sua formação também é na área social, e a gente entra agora num assunto que é sobre o empreendedorismo social. Como que a Nogueira de Barros atua no empreendedorismo social aqui para a nossa região? Hoje, por exemplo, eu tive de diversificar, porque o que acontece? No momento, eu estou em transição de carreira. Então, eu vou contratar um executivo e advogados para tocar o Nogueira de Barros. Por exemplo, hoje a gente não atende o prazo do CPC. O prazo do escritório é 24 horas. Tudo acontece no escritório em 24 horas. A partir do momento que o cliente entrou até protocolar uma petição, são 24 horas. Então, a gente implanta os princípios do escritório, tem advogados, por exemplo, em Montes Claros, em Belo Horizonte. Todos esses advogados estão ligados numa rede, pela internet. Nós temos software, aplicativos de tecnologia para a gente conseguir prestar esse serviço e atender esses clientes. Hoje, por exemplo, a gente procura melhorar a comunicação com os clientes, a gente instala no próprio WhatsApp do cliente, para o próprio cliente estar acompanhando o processo dele 24 horas. Né? Então, a gente procura o máximo de modernidade. Quanto à área social, por exemplo, eu estou em transição de carreira, tem o escritório de advocacia, tem o Brasil Digital Serviços e tem o Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Social e Político. Por que nós criamos esse instituto? Por 2 motivos. Primeiro, eu atuo muito na área de público C, D e E. Então, todos os meus contratos são cota litis, ou seja, é contrato de êxito. Eu só recebo se ganhar ação. E o segundo motivo de criar um instituto é porque nós estamos numa área, Januária, por exemplo, eu considero uma área privilegiada, que nós temos o Rio São Francisco, temos muitas riquezas, só que a gente fica grande, longe dos grandes centros. Então, esse instituto veio para atender a área social, fazer palestra em escolas. Hoje nós conseguimos dar cursos para alunos carentes e dar um certificado para ele, por exemplo, de auxiliar de escritório. Hoje nós estamos fazendo convênio com o CDL de Januária para implantar o Jovem Aprendiz. Então, são vários programas sociais que a gente faz através desse instituto. E o outro trabalho que o Instituto faz é judicial. Por exemplo, o Instituto ele trabalha com grandes questões de indagação nacional. Por exemplo, quando houve o Covid,
Quando o Instituto notou que o comunismo ia quebrar as empresas brasileiras no mundo, falou, fecha tudo, o Instituto acionou a equipe e entrou com várias ações na Justiça Federal de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para que o juiz desse o liminar, pedisse para as empresas e para os funcionários irem trabalhar e ficar em casa só as pessoas vulneráveis e doentes. Por quê? Porque, segundo um estudo dos Estados Unidos, comprovou que o Covid, embora seja uma doença grave, mas ele é menos letal do que a gripe, do que a catapora, do que o sarampo, do que a AIDS. Então, naquele momento, o Instituto observou que não havia necessidade de quebrar o país, né? Então, nós entramos com as ações. A outra ação que nós entramos foi quando houve um acidente, próximo de Belo Horizonte, é uma cidade que houve esse acidente e lá os detritos de metal pesado caiu no Rio das Velhas e caiu no São Francisco. Nosso Instituto entrou com a ação contra a Vale, para a Vale recuperar o Rio São Francisco, que aliás é um rio que de magnitude nacional e a gente precisa de recuperar. Então essa ação está em tramitação para que a gente possa recuperar e revitalizar esse Rio São Francisco. Então são essas ações de grande indagação nacional que o Instituto também cuida, né? E hoje, quantas pessoas estão envolvidas no Instituto hoje? O Instituto hoje a gente trabalha mais com trabalho voluntário, tem um presidente, tem uma vice-presidente, né? Tem uma diretoria, e no momento nós estamos mais aqui no âmbito de Januária, mas à medida que vai crescendo a gente vai pegar outras pessoas, de especialistas, para integrar no Instituto. Mas por enquanto a gente está mais a diretoria local aqui. Doutor Auro, quem que te inspira a realizar esses trabalhos sociais? Esses trabalhos sociais, depois eu vim descobrir que é o perfil de personalidade. Por exemplo, eu descobri que meu perfil de personalidade é auxiliador. Então, aí eu faço isso por questão de meu perfil de personalidade. Você já fazia antes? Eu já fazia antes. Você validou quando você descobriu? Validou. Como você descobriu o seu perfil? Que eu descobri o meu perfil é assim, até um pouco engraçado, porque assim, teve uma época de minha vida que eu achei que eu era retardado, porque as pessoas conversavam comigo, eu era introspectivo. Muito tímido, né? Eu sou retardado. Mas aí depois eu fui descobrir meu perfil de personalidade. Eu sou uma pessoa introspectiva. Você, por exemplo, é uma pessoa influente e dominante. Então, o seu perfil de personalidade. Então, é totalmente diferente do meu. Mas isso não quer dizer que a pessoa é inferior ou superior a outra. Sim. Né? E como desde criança eu via que eu tinha esse trabalho social. Isso foi validando. Né? E aí a gente vai fazendo as mentorias que a gente vai fazendo os testes até a gente chegar, fechar esse perfil, descobrir que é um talento natural da pessoa mesmo, servir as pessoas. Tanto é que hoje nós estamos com outros projetos de voluntariado. Por exemplo, hoje nós estamos publicando um livro, no máximo em dezembro, cujo título é O Brasil é o melhor país do mundo para viver. E esse livro, eu vou colocar um capítulo sobre o negro, a força do negro no Brasil, e vou doar os direitos autorais, 30% para nosso instituto, 30% para combate ao racismo, para treinamento do povo negro e mais 30% para distribuir material de evangelização para a Igreja Católica Romana, para as igrejas evangélicas, né? E para, de repente, empreendedorismo no Brasil. E temos também, nesse instituto, alguns princípios. Por exemplo, eu uso 2 princípios que eu também gostaria de publicar no livro, que é: em que eu posso não te atrapalhar? Então, melhor princípio. É o princípio. O que eu posso não te atrapalhar? E o segundo princípio é: o que eu posso te ajudar agora? Por exemplo, eu desafio vocês, aqui está uma plateia, eu desafio vocês ir lá no Instagram, falar: Auro, eu estou com um problema emocional, estou com um problema familiar, estou precisando de uma mentoria, estou precisando de um conselho profissional, e passa para o Instituto, que dentro de 24 horas a gente vai ligar para você e falar: vamos marcar uma sessão, em que eu posso ajudar você? Então, é esse desafio que a gente tem, é de fazer o empreendedorismo social. Depois eu notei também o que eu sou. Eu sou um empreendedor social. Né? Na fase de transição de advogado, eu sou um empreendedor social. Então, a gente está fazendo esse trabalho dia a dia e procurando crescer. Se você falar hoje das empresas que você tem, qual que você destaca? Hoje eu destaco o Instituto. Hoje eu quero crescer pelo Instituto, né? Que é dar palestra, mentoria, etc. Mesmo sendo tímido, então você está lutando contra isso, porque para uma palestra você precisa
ser uma pessoa, né, mais aberta. Então, para o doutor, como que é palestrar sendo tão tímido e tendo que quebrar esse... Isso me aconteceu esse ano, por exemplo, esse ano, em 2023, aconteceram vários milagres na minha vida. Eu conheci um grupo de empresários que é Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota. Eu paguei R$25 mil para estar com eles um dia em São Paulo. É uma imersão? É uma imersão de um dia. Aí lá, depois, no final da imersão, eles falaram, gente, agora nós vamos fazer um pitch de venda. E aí eles fizeram o pitch de venda e falaram, agora nós estamos oferecendo um grupo de WhatsApp de network e vai pagar 250 mil para vocês entrar nesse grupo de WhatsApp. Oi? 250 mil para entrar nesse grupo de WhatsApp por um ano. Aí eu levantei a mão, porque eu sou muito emocional, né? Levantei a mão e falei, vou participar. Fui lá numa salinha, tirei foto com eles, etc. Aí no outro dia eu falei, peraí, eu sou uma pessoa lá da Flecheira, caipira, considerado pobre, o que eu vou fazer no meio de pessoas milionárias e bilionárias? O que negócio que eu vou fazer com esses caras? Aí eu liguei para a menina, menina, dá para você tirar meu nome aí? Arrependi, pensei bem aqui. E aí, não, tudo bem, perfeitamente. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, coincidiu de uma excursão para Israel com o pastor Lucinho. Aí eu vou nessa excursão com o pastor Lucinho. Chegou em Israel, Deus me deu uma palavra, pode entrar no grupo. Chega lá, você não vai ser humilhado, ninguém vai rir de você, você vai ser uma pessoa normal lá no meio deles. Pode entrar. Aí tornei ligar para a menina, você me aceita? Dá tempo? Não, perfeitamente. Você parcela aí quantas vezes? Não, eu parcelo em cheque aqui para você várias vezes. Entrei nesse grupo. Agora, em outubro, eu participei, por exemplo, dia 20, dia 21, com esse pessoal. Então, lá é uma sala onde tem mais ou menos um PIB de 45 a 50 bilhões de reais numa sala. Então, pessoas famosas que eu antes procurava acessar pagando dinheiro para conversar com a pessoa meia hora, eu não conseguia. Essas pessoas famosas estão lá do meu lado. Tipo assim, uma sala... Igual a gente está aqui. Igual está aqui, naturalmente. Conta bilionária, isso aqui do lado. E aqui do lado tem lá os mentores, que é o Flávio Augusto, Caio Carneiro e Flávio Augusto. Aí o que eu aprendi lá? Que na realidade não é o dinheiro, são valores. Então uma coisa que me emocionou muito lá, que eu vi os caras, peraí, não é dinheiro, se você quiser ser milionário, fazer negócios de cifras altíssimas, você pode fazer, mas o que eles explicam lá é valor. O Flávio Augusto falou, aqui nós trabalhamos com valor. Por exemplo, valor de amizade, valor de família, valor de trabalho. Por exemplo, tem executivos do meu grupo que vai receber um treinamento com mentores de Flávio Augusto, com treinadores dele, gratuitamente. É valor. Eu estou aqui em Januária, mas meus executivos vão ser treinados lá. Por exemplo, minhas filhas vão ter o grupo de minhas filhas, vai ficar lá com os filhos dos caras, em tempo de network. Tudo isso é valor, porque tem de cuidar da família, cuidar do amigo, gerar emprego. Os pilares, né? Os pilares. Então, esse ano aconteceu esses milagres. Aí, respondendo sua pergunta, para não ser prolixo, o que aconteceu? Lá, o Joel Jota, por exemplo, eu considero ele como um professor. E ele pega no pé, ele falou, gente, aqui vocês têm de ter podcast. Eu não sabia o que era podcast. Depois conversei com o Marcelinho me apresentou o Hélito, aí ele foi me explicar o que era podcast. E aí a gente está... E agora você está aqui no podcast. Caiu do céu, tipo assim. Então, providência. E aí, nesse sentido lá, por exemplo, o Flávio Augusto construiu uma empresa de R$1 bilhão ao vivo. E ele construiu a empresa na mesma visão que ele teve quando ele estava nos Estados Unidos, antes de comprar o Orlando City. Ele construiu a empresa ao vivo para nós de R$1 bilhão. Aí, aqui hoje tem um mercado de mentorias. Quem quiser ser mentor, vocês podem, por exemplo, se você tiver sua mentoria, você inscreve. Se você não tiver mentoria, se não souber de nada, você inscreve para eu te treinar. Então, isso me forçou a agilizar essa procrastinação e esses projetos que estavam lá engavetados. Eu não tinha mais coragem de pegar esses projetos e levar para o público. Você tinha o desejo, você tinha vontade, você estava sem saber o caminho. Sem saber. E você considera isso assim, um milagre, que as coisas vieram acontecendo e lá você tem todo o tipo de colaboração. Por exemplo, você precisa de qualquer colaboração, você coloca lá no grupo,
Olha, eu estou precisando disso, imediatamente o empresário de lá que está naquela área te acessa, fala, fulano, o que eu posso ajudar, por exemplo? Esses dias mesmo, um empresário colocou lá, gente, quem está precisando de tomar empréstimo aí de 1 milhão a 100 milhões? Aí eu falei para ele, moço, eu estou precisando de 300 mil, eu estou precisando de comprar um lote e tal, etc. Na hora ele já me acessou, já me passou uma lista de documentos, já me ensinou como eu ter esse acesso a esse crédito, ou seja, já está auxiliando sem cobrar nada. Então, assim, é esse espírito de colaboração. E aí você sai de Januária, como lá no início, afastada dos grandes centros, então você passa a viver experiências que jamais seriam... Nem sonhos. Nem sonhos, eu não esperava. Isso mostra assim, que é possível, da flecheira para o mundo. É possível. Sensacional. Hoje qualquer cidadão januarense que queira empreender, da flecheira, de qualquer lugar do Brasil, o Brasil é o melhor país do mundo para se viver e para empreender. Então, assim, não há nada impossível. Por exemplo, se eu tivesse inglês hoje eu estou um passo de conversar com qualquer pessoa do mundo. Se eu quisesse conversar, por exemplo, eu poderia conversar, porque os meus mentores, eles têm acesso aos outros empresários. Então, se eu soubesse inglês, eu poderia falar, não, se isso fazer parte do meu quebra-cabeça, é lógico que hoje não faz. Mas se fazer parte do meu quebra-cabeça, eu posso acessar e falar, não, eu quero marcar uma entrevista com fulano de tal. Ele me leva porque eles têm acesso. Então, assim, uma coisa que era impossível antes, aconteceu. Né? Então, coisas extraordinárias têm acontecido. E o senhor deseja que essa experiência, que mais pessoas daqui possam viver essa experiência, porque a gente fala assim, da flecheira e tudo, mas é porque a gente sabe da realidade do sertanejo, né, do ribeirinho, do januarense, mas vendo o seu caso, vendo que é um caso de sucesso, a gente que acompanha aqui, eu quero até fazer aqui um parênteses, né, lembrando aqui que o Dr. Áureo ele é irmão do ex-deputado Zé Reis, né, que continua atuando aqui em nossa região, né, a gente quer até mandar um abraço, certamente ele vai estar aí acompanhando o nosso podcast. E que família, né? A mãe é um filho foi deputado, o outro né? Assim, então, a gente vê que é possível ter pessoas aqui da terra que são destaque a nível, né, regional, estadual e hoje é um destaque nacional. Né, doutor? Então, o senhor deseja que isso aconteça também com mais pessoas aqui? Sim, inclusive eu já até reuni com o prefeito, já falei para ele, prefeito, eu estou no meio desses empresários, se você no meio puder... de gente grande, né? Eu estou no meio de gente grande. Sim. É igual o Flávio Augusto fala, estou no meio de gente da pesada. Aí o que acontece? Eu conversei com o prefeito, se ele puder gravar um vídeo ou enviar a força e as oportunidades que tem em Januária, eu vou postar lá no grupo e vou chegar a fazer até eles, para eles conhecerem Januária. Vamos mobilizar isso aí. Aí o prefeito falou, não, eu vou contratar um artista para fazer todo esse levantamento, porque já pensou, Januária aqui, o entrocamento próximo de Brasília, próximo de Salvador, próximo de Belo Horizonte. Isso aqui pode gerar um grande centro, tipo assim, consumidor. Então, se uma pessoa dessa vem, um empresário desse tem uma visão e vem para aqui, quantos mil empregos podem gerar? Então, tudo é experiência. A gente não considera como nada impossível, né? Há possibilidades. Então, eu gostaria até depois também de pedir sugestão para você, que do próximo encontro, eu vou levar várias lembrancinhas para eles sobre Januária. Então, assim, se o CDL puder nos ajudar, indicando para cada um deles receber uma lembrancinha de Januária, para tudo isso a gente levar o nosso nome. Com certeza. Porque Januária hoje eu considero que é uma das cidades mais ricas do país. Porque tem um solo fértil, é plano, um lençol freático muito, né? Tem água. Então, assim, Januária geograficamente privilegiada, né, com a localização. Sim, sim. O povo mais, tipo assim, como é que chama esse povo afetuoso? Acolhedor, hospitaleiro. O januarense é isso. O januarense. Então, assim, tem tudo para virar uma potência isso aqui. E a gente ainda, tipo assim, superar Montes Claros. É lógico que eu desejo que Montes Claros cresça muito. Só que eu desejo que Januária escale em uma velocidade muito grande, né? É isso aí, é o nosso desejo. Nosso desejo. Doutor Áureo, foi muito bom conversar com o senhor. Ouvir, né, essa história, saber que aquele januarense, nascido aqui da terra, estudou no colégio agrícola, foi embora, mas voltou, porque é esse que é o grande passo, né? Vai, estuda, mas volta para Januária. Porque muitos vão e não voltam mais. Enfim, e tem esse desejo de ajudar nosso município a crescer, desenvolver economicamente, prosperar. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a participação do senhor aqui no podcast.
Volte mais vezes, compartilhe conosco aqui essas experiências, né, e continue fazendo seu trabalho com essa história de sucesso, com esse empreendedorismo social, como empresário também, Sim. E essa história de superação. Parabéns. Muito obrigado, Ana Paula. Agradeço pelo convite. Estou aqui sempre à disposição. Se vocês me convidarem, estou aqui para participar desse programa e até como assistente. Se vocês forem gravar mais programas, eu quero estar ali sentado naquela mesa assistindo a vocês, porque é um trabalho de excelente qualidade. Muito obrigado. Muito obrigada. E você que nos acompanha, né, este episódio, voltamos, né, se sentiram saudade da gente, mas a gente estava preparando aí mais episódios aqui dessa nova temporada. Acompanhe aí no nosso Instagram, no YouTube da TV Norte, no YouTube da CDL Januária, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.